Olá, eu sou Luísa Serra, tenho 72 anos, tenho espondilite anquilosante desde os 20 anos, mas só aos 30 que foi diagnosticado. Também tenho fibromialgia. Quais os sintomas da fibromialgia e como é que é possível fazer o diagnóstico? Quais os tratamentos para a fibromialgia? Existe algo em comum entre a fibromialgia e a espondilite anquilosante? Bom, eu agradeço imensas questões que me põe, que penso que serão muito úteis para um grande conjunto de doentes com espondilite anquilosante, mas em primeiro lugar devo dizer que espondilite anquilosante é uma doença, fibromialgia é outra doença. Começando talvez até pela última questão que me pôs, o que acontece é que, efetivamente, há a possibilidade de um doente ter as duas doenças, ou seja, ter espondiloartrite e ter ao mesmo tempo fibromialgia. Isso acontece, ou pode acontecer, num certo número de doentes. Portanto, vamos à questão que me pôs em primeiro lugar, o que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crónica, é uma doença caracterizada basicamente por dor generalizada, dor sentida nos 4 quadrantes do corpo, digamos assim, de uma forma contínua e pelo menos mais de 3 meses. Acompanha-se habitualmente de grande fadiga, de uma sensação de cansaço quase permanente, de um sono que não é reparador, e muitas vezes os doentes com fibromialgia afirmam sentirem-se mais cansados quando acordam do que quando se vão deitar e sentem que praticamente não descansaram durante a noite. Além disso, muitos doentes com fibromialgia têm alterações cognitivas, diminuição da capacidade de reter informação e de memória, déficit de atenção, que os prejudicam muito nas suas atividades de vida diária. Outros sintomas frequentes nos doentes com fibromialgia são um aumento da sensibilidade ao frio e, por vezes, uma sensação permanente de ansiedade, de incapacidade para fazer determinadas tarefas e, em 30, 40, por vezes, uma percentagem da maior dos doentes, alguns sintomas de depressão ou mesmo depressão aberta. Não se sabe a causa da fibromialgia. Existem muitas teorias, ou existem algumas teorias, pelo menos, que são interessantes, sendo que a mais habitualmente aceita como real é de que existe um aumento da capacidade ou da percepção, do processamento de informação dolorosa que chega ao cérebro e que motiva a fibromialgia. De alguma maneira, existe um erro no processamento da informação que chega da periferia, digamos assim, até ao sistema nervoso central, e é esse aumento da sensibilidade que provoca, ou essa alteração da sensibilidade que provoca os sintomas da fibromialgia. Mas, na verdade, ainda hoje não se sabe realmente o que é que provoca a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença relativamente frequente, entre 3% e 5% da população em geral tem fibromialgia, com uma predominância clara nas mulheres, e se olharmos, por exemplo, para uma consulta de reumatologia, que 10 a 15% dos doentes que consultam um reumatologista têm ou podem ter fibromialgia, sendo, portanto, uma doença muito comum na prática reumatológica. Voltando às questões que me pôs e digamos, à segunda, quais são os tratamentos da fibromialgia? Na verdade, não existem, infelizmente, ainda tratamentos padrão que sejam eficazes num grande número de doentes. Geralmente o que utilizamos mais habitualmente são antidepressivos, anticonvulsivantes, relaxantes musculares, antiálgicos e depois alguns suplementos que algumas pessoas pensam ser úteis, como por exemplo o magnésio. Eu creio, e isto é uma opinião pessoal, vale o que vale, que muitos doentes com fibromialgia melhorarão mais se conseguirem mudar a forma como lidam com a doença e a forma como lidam com a sua vida diária. Quer dizer, existem problemas no dia-a-dia destes doentes que só podem ser resolvidos se eles próprios decidirem, conseguirem e forem capazes, muitas vezes ajudados por profissionais, de alterarem a sua capacidade de gerirem a sua vida e de alterarem os seus hábitos, aumentando, por vezes, aumentando muito a capacidade de exercício, sendo auxiliados nesse aspecto por profissionais e, além disso, terem uma atitude diferente diante das dificuldades que se nos deparam no dia-a-dia. A fibromialgia é uma doença severa, é uma doença crónica, é uma doença incapacitante. Tem sido muitas vezes menorizada
por médicos que, do meu ponto de vista, são ignorantes e que não percebem que o essencial destes doentes é realmente o sofrimento. Que o sofrimento é central na vida deles, que é indispensável tratar bem estes doentes, criar com eles uma relação empática e criar condições para que eles compreendam melhor e sejam capazes de fazer aquilo que os ingleses chamam coping, de lidar no dia-a-dia mais com os seus sintomas e com a sua capacidade de viver no dia-a-dia com a sua doença. É tudo. Gostaria finalmente de destacar, estando a falar essencialmente dos espondilíticos, que um certo número de espondilíticos, nomeadamente mais as mulheres do que homens, e sabemos que a espondilite é uma doença mais dos homens, poderá ter concomitantemente fibromialgia e espondilite, e que isso é realmente, digamos assim, uma união infeliz e que a fibromialgia exagera, agrava, piora os sintomas da espondilite, mas são, como referi desde o início, duas doenças diferentes. Muito obrigado por esta oportunidade de colaborar e o meu desejo, uma vez que estamos na altura do Natal, de um bom Natal para todos os doentes e em especial para aqueles que sofrem de espondilite e ou já agora fibromialgia. Obrigado, Dr. Canas da Silva.